Olá, então esse é o primeiro vídeo de História do Brasil, também do livro de apoio ao aluno, da FUNAG. Então a gente vai ter aí nosso querido João Daniel Lima de Almeida, ele escreveu em 2013, já passou por algumas edições esse livro. E ele começa dizendo sobre o período colonial no Brasil. Ele dá toda uma introdução, explicando por que pegar alguns temas e não outros. Ele explica, por exemplo, que nunca na história do teste caiu uma pergunta sobre a ditadura, por exemplo. Mas que aqui nesse estudo vai ter um capítulo completamente voltado para a ditadura, apesar de nunca ter caído nenhuma questão a respeito disso. Ele informa também que as questões são muito específicas, por exemplo, ao invés de fazer uma pergunta sobre a expansão comercial na África, ele vai perguntar sobre um determinado movimento bem específico. Então o autor informa que apesar do texto ser bom, mais ou menos isso, ele diz que precisamos de aprofundar e que é impossível aprofundar também na história do Brasil dessa maneira. Bom, então ele começa com o período colonial, falando para que serve uma colônia. Mercantilismo e monopólio, e práticas e métodos de mercantilismo, o impacto da economia mercantil na colônia, a cidade colonial como expressão de poder da metrópole. Então a gente vai conseguir alcançar todas essas respostas, tá? Então vamos começar. Bom, uma colônia serve pela mesma razão que todas as outras colônias foram criadas. Interesse da metrópole pode ser uma válvula de escape demográfico por problemas territoriais, entendeu? Para evitar guerras territoriais, e um desterro ou uma prisão. E o Brasil serviu para ambas as coisas. Bom, o interesse mercantil é o mais forte nesse momento aí de Portugal. O desejo mercantil lusitano estava nas especiarias, tá? Então não se enganem, que o Brasil, eles não tinham tanto interesse mercantil com o Brasil, porque eles estavam naquele eixo ali das Índias, né? E trazia muito valor, porque eram produtos que podiam ser vendidos em porções pequenas com preços bastante favoráveis. Então, nesse primeiro momento, o Brasil mais desterro e válvula de escape. Muito bem. O poder de Portugal, ele cresceu no tempo, mas ele não cresceu no espaço dentro do território brasileiro. Então, veja, quanto mais passou-se o tempo, mais poder Portugal exerceu aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, no Salvador e tudo mais. Em alguns lugares, simplesmente foi esquecido. Então, o território mais profundo, né, entrando no país, foi um pouco esquecido. E ele linka isso, então, com as capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias provam que esse domínio de Portugal, ele não era completo. Bom, ele aproveita para falar sobre as capitanias hereditárias. Então, a capitania hereditária, o rei escolhia então os capitães para as capitanias, e então eles arrendavam ou alugavam o território. Algumas capitanias, por ausência de pessoas, de mãos ou até de poder realmente de apoio da coroa, elas foram se dissolvendo nas mãos dos índios e tudo mais, pegas de volta realmente. E esse módulo de capitania hereditária é muito parecido com o módulo feudal, né? Então eu dou o poder de uma determinada terra para uma pessoa cuidar para mim, para essa pessoa fazer uma determinada quantidade de investimentos nesse território, né? Monocultura, como vocês já sabem. E em troca ele cuida ali daquele pequeno espaço. Bom, e isso demarcou uma hierarquia no Brasil. E essa hierarquia, de uma forma ou de outra, ela continua a mesma nos tempos de modernidade. Então a gente tem aí uma hierarquia completamente vertical no Brasil, onde não dá essa distribuição de valores até hoje. Bom, aí ele entra aqui, vamos falar um pouquinho de mercantilismo e monopólio. Ele fala que monopólio é a síntese do mercantilismo, mas ele vai muito além na questão do monopólio. Não é só um monopólio econômico, por exemplo, um monopólio religioso.
Toda a característica dessa colônia, ela vai ter base em vários tipos de monopólio, não exclusivamente de comércio, tá? Bom, para Portugal, as grandes navegações se viam para a busca de ouro, e aí eles acabavam encontrando outras coisas. Da mesma maneira que para a Espanha, as grandes navegações eram em busca de prata. Muito bem, qual que foi o foco do mercantilismo no Brasil? A plantação de açúcar, de cana-de-açúcar. Por quê? O açúcar, ele compensava o frete, porque existia um gasto muito grande de trazer esses navios para cá e fazer todo esse translado, né? E o açúcar, ele era muito raro na Europa, tanto que algumas princesas portuguesas, os dotes delas eram açúcar. Sensacional isso. Bom, aí ele parte, né, explica essa questão do monopólio, aí ele vai falar o impacto da economia mercantil na colônia. Bom, o impacto desse tipo de economia mercantil na colônia é basicamente essa subdivisão dessas cidades portuárias, né, dessa divisão. Então aí ele já entra no assunto das cidades da colônia. Bom, a cidade colonial, ela tem o colonial, mas ela tem o objetivo de controlar. E não só os escravos. Então eu tenho aí o controle de escravos, eu tenho o controle de senhores, de funcionários e até mesmo de homens livres. Tanto que não é muito incomum você encontrar registro de homens brancos nos quilombos, porque os quilombos eram justamente o oposto das cidades coloniais. Os quilombos eram a grande liberdade dessas pessoas. Bom, a metrópole, então, controlando essas cidades coloniais, ela tinha um controle social, religioso, comercial e legal. Toda a cidade portuguesa, eu achei engraçado que ele até deu alguns exemplos de cidade. Tem um forte e uma igreja. Bom, o forte e a igreja é a expressão de monopólio político, militar e religioso. Então essa foi a primeira aula, a primeira parte da aula, daí do livro Esse Senhor é Brilhante. Esse é um livro que vale a pena ler, porque ele trata de uma leveza muito bacana, assim, de uma pessoa muito pragmática. Ele mesmo se intitula assim. A gente viu então a aula da página 1 à página 22 e até semana que vem.